Já se perguntou para que serve a variável, como criar, qual sua estrutura, em quais casos você pode usar dentro do seu jogo? Vamos responder algumas dessas perguntas hoje para você aqui. Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ver aqui o que é uma variável, né? O que é uma variável? Vamos tentar fazer um paralelo aqui onde a gente compara ela a alguma coisa. Imagina um galpão enorme, e esse galpão ele tem vários setores separados assim, e a gente pode colocar coisas ali dentro. E aí essas coisas, o que a gente pode fazer com elas? A gente pode verificar se ela está lá dentro, a gente pode manipular o que tem lá dentro, talvez tirar um pouco, colocar um pouco mais. Então a gente tem essa opção de manipular o que está lá dentro, e a gente também consegue até mudar o seu valor completamente, tirar tudo e colocar outra coisa, né? Então a variável ela tem essa capacidade. Muitas vezes a gente nem usa tudo isso, né? Mas ela tem essa capacidade, a gente consegue verificar o valor que está lá dentro. Imagina que eu criei uma variável para vida. Eu vou verificar quanto de vida tem no meu personagem. Se ele tem 20 de vida, eu posso fazer minha tela ficar vermelha, né? E imagina que eu posso mudar a vida totalmente. Posso adicionar. Imagina que, sei lá, eu tenho um item que faz meu personagem ficar full life. E eu tenho um outro item que soma 20 a minha vida. Então eu tô com 40 de vida, eu vou para 60. Mas se eu pego o item de full life, eu vou para 100, independente da quantidade de vida que eu tenho, entendeu? Então olha só, eu não somo, eu mudo o valor da minha vida. Então eu tenho essas capacidades de fazer aí com a manipulação de variável. Mas aí, a variável é o quê? É um espaço que a gente cria dentro da memória do computador e esse espaço consegue ser manipulado. Esse espaço é variável, ele consegue mudar do seu valor do que está ali dentro, tá? E a gente pode colocar umas coisas lá dentro. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre a estrutura da variável, né? A gente sempre começa com um local aqui, e esse local, ele simplificando o que ele funciona para dizer que é uma variável que vai ser acessada só por esse script. Só esse script aqui vai ter acesso a essa variável. Nós não conseguimos acessar ela por outro lugar, beleza? Então, eu vou criar um script, uma variável aqui chamada nome. Vou botar aqui. Não, tá aqui, ó. Botando x, vou botar aqui, variável chamada x, tá bom? X é o nome da variável. Se você botou nome, você botou x, e aí? Eu poderia colocar nome, poderia colocar x, poderia colocar o quê? Posso colocar meu nome aqui, cara. Posso botar meu nome, ó, Eric, tá vendo? Ah, você colocou Eric com E minúsculo, né? Tem uma regrinha na variável que não é uma regra em si, mas é uma coisa que é uma forma de usar de maneira que todo mundo usa e isso faz com que seja bom, porque é fácil de entender para todo mundo. É que nem a regra do fio vermelho para positivo e fio preto para negativo. Se você já viu ali alguma fiação de alguma coisa, você vai ver que o fio vermelho é sempre positivo e o fio preto é sempre negativo. Isso facilita o entendimento de todo mundo que está trabalhando com aquilo ali. Então, uma variável ela tem uma regrinha que diz que você vai começar ela com letra minúscula, né? Então vamos botar aqui, ó, cebola é bom. Vou botar aqui, ó, cebola, e aí eu posso colocar a próxima letra. Eu posso ter acento? Não posso ter acento. Então vou botar aqui, ó, de um E, né? É bom. Ó, posso botar o que aqui, ó? Cebola em pó, ó. Cebola em pó. Posso botar assim. Ah, mas por que você está colocando aí as letras maiúsculas do nada, né? Desculpa aqui, eu até coloquei errado aqui, ó. Então, por que você está colocando as letras maiúsculas? Porque elas facilitam o entendimento na leitura rápida. Então, por exemplo, ó, cebola, eu sei que acabou a palavra porque começou uma nova letra maiúscula. Em, acabou de novo, a última letra minúscula. Pó. Então, aqui a gente tem um entendimento fácil daquilo ali. Né? Cebola em pó. Aí, quando eu vou dizer o valor dela, tá? E isso é muito importante, eu tenho que traçar aqui um igual, tá? O igual na programação, ele é um sinal de atribuição. A atribuição é quando você diz que algo tem um valor, algo tem uma quantidade, algo tem ali um valor dentro dela, tá? E esse valor aqui tá junto com ele o tipo do seu valor, tá bom? Que é uma coisa muito importante nas variáveis, nas outras linguagens, aí geralmente a gente tem que declarar o tipo. Em Lua, aqui no Roblox Studio, a gente não precisa fazer isso. Aqui, quando a gente diz o valor, ele automaticamente seta esse tipo junto. Ele diz qual é o tipo junto. Então, por exemplo, se eu colocar 10 aqui, ele vai dizer para mim que é um número inteiro. Ou um número ali, um número inteiro. Se eu botar 10.5, ele vai dizer para mim que é um número flutuante. A gente não consegue mais manipular isso durante o código. Mas aqui no Roblox, se eu botar 10, eu consigo mudar de float para inteiro. Aqui é bem tranquilo. Mas enfim. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos recapitular a estrutura aqui. Local diz
onde vai ser usado a variável, que é uma variável local de acesso do meu script, que eu acesso ele só para esse script, não consigo acessar em outros scripts aqui. O nome da variável pode ser o nome que você quiser. As regras nem são regras, são boas maneiras aqui, né? Bom uso, né? Boas práticas. Então, como é que funciona? Letra minúscula na primeira palavra, próximas palavras vêm com letras maiúsculas sempre na primeira letra da palavra, o resto minúsculo também. E aí, o igual, sinal de atribuição, estou atribuindo o valor, e aqui o valor dele. Ah, pessoal, poderia ser outro valor, poderia ser um objeto, poderia ser aqui, ó, poderia ser o script.parent, ó. Eu falo que é o meu objeto aqui. Ah, mas eu poderia ser, sei lá, o meu replicator de storage aqui, poderia, vamos achar ele aqui através de game.replicator de storage, pronto aí. Poderia ser meu replicator de storage, que é uma pasta onde a gente guarda ali os itens dos nossos jogadores, né? Às vezes um item não, mas objetos que vão spawnar no mapa, coisas desse tipo, né? Os itens, na verdade, ficam aqui no Starter Pack, né? Enfim. Bom, então, pessoal, aqui é o valor da minha variável, tá bom? O valor da minha variável e aqui é o nome dela. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Se eu quisesse aqui colocar, fosse colocar aqui, eu colocaria replicated storage. Por que eu botei esse nome aqui, né, com letra minúscula, inclusive? Porque eu quero referenciar que essa variável é o meu replicated storage. Que nome seria melhor para replicated storage do que o próprio replicated storage? Então a variável ela tem também essa questão de você sempre dar um nome para ela que referencia aquilo. A gente pode colocar o que a gente quiser. Se eu quiser colocar aqui Lula versus Bolsonaro, batalha do século, eu posso colocar, entendeu? Mas a questão aqui é que eu quero referenciar aquele objeto, quero referenciar aquele valor. Vou dar o nome da minha variável de vida para, sei lá, cebola, como eu falei, que não faz sentido. Quando eu for ler depois, eu vou ficar, ué, o que era cebola mesmo? Eu vou ficar confuso, né? Então a gente bota sempre o nome, vida do personagem, vida do inimigo, vida do NPC, vida de sei lá quem, vida do ninja, não sei, enfim. Então a gente vai ali dar um nome para aquilo especificamente. Bom, continuando, a gente tem que falar agora sobre o que eu posso guardar dentro da minha variável, qual é o uso dela, né? Aqui a gente tem algumas opções, beleza? Aqui eu tenho opções de criar variáveis para poder armazenar os objetos que estão aqui dentro do meu jogo, tá? Que estão dentro do meu explorador. Que aí tem o meu workspace, tem a câmera, tem os objetos que eu estou criando no meu jogo, tem os players, eu consigo ter acesso à quantidade de player que tem no meu jogo, os meus materiais, o replicator de storage, a GUI, que é a parte ali de interface de usuário, onde o usuário vê ali os botões, ver a vida do personagem, isso tudo é GUI, né? Então, assim, eu consigo acessar todos esses arquivos. Ah, pessoal, mas para que você quer acessar um arquivo? Para manipular ele, para poder mudar algo dele, ou verificar se ele chegou a um determinado ponto que mude alguma coisa dentro do meu jogo, tá bom? Então, sei lá, no menu, no GUI, para que eu preciso saber? Porque eu preciso verificar o botão. O botão foi clicado? Se ele foi clicado, então ele vai abrir uma nova tela, ele vai selecionar um item na loja, entendeu? Ele vai comprar alguma coisa. Então, esse botão precisa ser verificado. Então, a gente cria uma variável para ele para conseguir ter acesso a ela e nesse acesso a gente verifica se ele foi clicado. Tá bom? A gente abre o menu porque a gente tem acesso ao menu. Então, a gente cria uma variável para ter acesso ao menu. Então, toda vez que a gente quiser ter acesso a alguma coisa aqui, a gente vai criar uma variável e vai referenciar ela. Por exemplo, eu vou criar dentro desse script aqui, ó, um module script. Aí eu vou criar aqui dentro um selection sphere. Eu quero chegar nesse cara aqui. Como que eu chego nele, né? Aqui eu estou até num script diferente, ó. Como que eu chego nele, ó? Local. Vou botar aqui cebola, tá? Vou botar qualquer coisa mesmo. E aí eu vou chegar aqui, ó. Game, workspace, parte, tá? Ponto. Ó, repara que eu tô descendo as minhas pastas, ó. Game, que é meu jogo total. Workspace tá aqui. Parte é minha parte aqui, né? Só tem ela com esse nome, então eu posso fazer isso. Geralmente parte tem mais nome, né? Então fica confuso quando a gente coloca o nome de parte, mas é só para entender mesmo. Então, parte, o que tem dentro de parte? Tem script, né? Então, vou botar aqui, ó, script. O que tem dentro de script? Module script. Beleza. O que tem dentro de module script? Selection sphere. Então, olha só. Cheguei no meu select sphere. Então, esse aqui, ó, vamos dizer que essa variável aqui vai ser para o meu selection sphere. Então, olha lá. Criei minha variável aqui para conseguir ter acesso a esse objeto. Por que eu quero ter acesso a esse objeto, né? Aí a gente vai dependendo da nossa lógica da programação.
Ah, professor, você está acessando os objetos, beleza, mas eu vejo o pessoal criando variável para outras coisas, tipo velocidade, valor, enfim, isso aí é quando a gente quer criar uma lógica dentro do nosso jogo, né? Nosso jogo geralmente está baseado em quê? Em, às vezes, quem consegue primeiro, quem consegue mais rápido, quem consegue, primeiro é mais rápido, a mesma coisa, quem consegue eliminar o outro, ou seja, dar dano, quem consegue uma quantidade de ponto maior, entendeu? Às vezes nem é quanto mais rápido, mas quem consegue mais pontos. Então, tudo isso a gente consegue armazenar e fazer uma verificação de todos esses players aqui. Qual foi o player que conseguiu mais ponto? Qual foi o player que verificou melhor, conseguiu ali chegar mais rápido? Qual foi o player que chegou lá primeiro? Então, aí a gente vai conseguir fazer essa verificação através desses valores, essas variáveis que geralmente são os números, né? Mas o que a gente pode usar? A gente pode criar variável também para criar sistema, verificar servidor, verificar a quantidade de players que estão dentro do servidor. Então vamos lá, ó. Aqui é só uma questão mesmo da gente entender, mas vamos praticar um pouquinho? Vamos no seu computador aí, eu quero que você faça o seguinte, tá? Eu vou fazer uma vez aqui, eu peço que você faça pelo menos umas 3, 5 vezes aí, beleza? Eu vou criar aqui uma variável para conseguir ter acesso à minha parte, tá? Vou até deletar isso tudo que eu fiz aqui, ó. Eu quero ter acesso a essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, beleza? Maravilha. Cadê o coisa? Eu tenho que tirar um negócio aqui, peraí. Enfim, eu quero ter acesso a essa parte aqui. Ó, parte é o nome da minha variável. Ah, pessoal, poderia... Toda hora a pessoa coloca parte quando eu vejo um vídeo aí, ou quando eu estou estudando alguma coisa. Toda hora alguém coloca parte. Eu posso colocar outra coisa? Posso colocar brick, que é tijolo em inglês, né? Eu posso colocar tijolo. Eu posso colocar aqui tijolo que vai funcionar. Script.parent. Só que a gente tem que lembrar que como a gente colocou tijolo, a gente tem na hora de chamar a variável, falar que a gente quer mudar uma coisa nela, a gente tem que também chamar tijolo, né? Senão não faz sentido, beleza? Então, aqui no tijolo, eu vou criar aqui uma estrutura de repetição, while true do, ou seja, enquanto for verdade, ele vai fazer alguma coisa. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou passar um task.wait aqui para ele fazer, já que ele vai repetir, eu quero um intervalo de tempo, né? Para essa repetição acontecer. E aí, galera, olha só, eu quero manipular alguma coisa no meu bloco, tá? Agora eu tenho acesso ao meu bloco. Essa variável tijolo consegue acessar meu bloco. E quando eu acesso meu bloco, eu também acesso o quê? As propriedades dele. Então, olha só, todas as propriedades aqui embaixo, ó, elas viram uma coisa que eu posso manipular através da minha programação, beleza? E eu quero fazer a cor do meu bloco mudar ali direto, mudar o tempo todo. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou vou mudar a cor. Qual que é o nome da propriedade da minha cor? Brick Color. Então eu vou falar ó, que do meu tijolo, ponto, brick color vai ser igual a um brick color, ou seja, ponto random. Então aqui eu vou randomizar a cor do meu bloco. Vamos ver se funcionou isso aqui? Não, play aqui, vamos ver. Ah lá. A cada 0,5 segundos, ele randomiza o meu brick color, tá bom? Pessoal, uma tarefinha para vocês praticarem aí a manipulação de um objeto na variável é o seguinte. Vocês vão criar a variável com o nome que vocês escolheram, diferente do meu ou diferente do sugerido pelo Roblox aqui. Criando a variável, vocês vão mudar a cor, igual eu fiz, o material, tá bom? Muda o material também através da programação, muda a transparência através da programação, muda o Can Collide através da programação e muda o Anchored através da programação também, beleza? Fica aí essas 5 coisas para vocês mudarem através da programação, usando a variável que vai estar alimentando o objeto do nosso explorador, beleza? Galera, a aula de hoje foi essa, tá bom? Na próxima a gente volta com um novo conteúdo. Até a próxima. Valeu!